Eu já dormi dentro do carro, no estacionamento de um grande supermercado, porque eu não tinha forças para ir para casa descansar. Lá eu sabia que eu não ia ter descanso, eu já precisei fazer isso para poder sobreviver, para poder crescer, para poder chegar onde eu cheguei. Eu já vendi comida na rua, debaixo de chuva. Eu já me privei de muitas coisas no meu dia a dia. Eu fui assaltada trabalhando, eu já tive um negócio quebrado, eu construí um negócio do zero, do nada, com as panelas emprestadas da minha vizinha, mas do zero cheguei a ter 140 funcionários. Eu já fiz tudo o que você possa imaginar para sair do nada e chegar ao sucesso. Eu paguei esse preço e perdi tudo mais uma vez. Então, antes de você assistir qualquer conteúdo aqui nesse canal, eu acho que você merece saber quem sou eu, quem é a Joyce, de verdade, sem filtro e sem palco. E nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas que mudaram tudo para mim e que podem mudar para você também. Primeiro, por que eu quebrei quando tinha tudo funcionando e o que eu aprendi que nunca te ensinaram em nenhuma faculdade? Não vou te ensinar isso. Você vai entender porque muitos negócios eles morrem quando que parece que está indo tudo muito bem, parece que tudo está dando muito certo. E segundo segredo que eu descobri nas panelas emprestadas de uma vizinha, como reconstruir da estaca zero. Zero mesmo, como você iniciar do nada, mas com dignidade, sem pedir permissão para ninguém. Eu aprendi muita coisa aqui. O recomeço, que parece o pior momento da sua vida, ele pode ser exatamente o que te salva. Escreve isso aí. E o terceiro e maior erro que eu vejo mulheres empreendedoras de 40, 50 anos cometendo hoje. O erro que faz você trabalhar muito, cada vez mais e crescer cada vez menos. Trabalhar muito e menos resultado. Eu vejo esse erro acontecendo nas mulheres. Aconteceu comigo também. E se você ainda opera como executora da sua empresa, do seu negócio, esse ponto aqui é para você, preste atenção. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te revelar muitas coisas aqui que vai mudar o seu jeito como você olha para tudo que você já construiu. Eu me chamo Joyce, eu vim do interior do Paraná, de uma cidadezinha muito pequena, menos de 30 mil habitantes, e eu me sinto empreendedora desde que eu me entendo por gente. Eu lembro muito bem de quando eu tinha apenas 7 anos de idade, eu era muito pequena, mas eu já saía vender junto com os meus 2 irmãos, nós somos uma família de 6 irmãos, e eu vendia sabão na rua para ajudar a minha mãe, vendia salsinha, vendia tudo que ela colhia na horta, essas coisas ela colocava pra gente vender, e nós 3, os irmãos mais velhos, que ela muito me ensinou a fazer. E esse canal existe porque eu vivi tudo isso que eu tô ensinando e que eu ensino aqui. Eu não peguei nada emprestado, a teoria de ninguém, é vivido na prática. Então, se você é uma mulher que constrói, que batalha, que não desiste, você precisa se inscrever nesse canal, porque é aqui que você vai aprender da forma raiz as coisas. E toda semana eu trago conteúdo real sobre os negócios, conteúdo dentro da mentalidade, de gestão, reconstrução. Então clica aqui, se inscreve e ativa o sininho para você sempre saber quando sai vídeos novos, porque pode ser exatamente um desses que você vai precisar ouvir aí para o seu negócio, para a sua vida. Mas antes de qualquer conteúdo, deixa eu te contar de onde eu vim, porque o que vem a seguir é base de tudo aquilo que eu ensino. A minha vida profissional começou como costureira. Eu me tornei estilista, fazia vestidos de festas, vestidos de noiva, peças de alto estilo, e eu amava aquilo que eu fazia. Pensa num trabalho gostoso que era de fazer aquilo. Eu amava as minhas criações, eu fazia com muito amor, eu queria ver aquelas mulheres deslumbrantes quando elas entravam naqueles salões de festa, de baile, casamentos. Era a minha maior paixão, ver as minhas belezas que eu construía e ver aquelas mulheres com aquela autoestima, com aquela alegria de estar bem vestida, de estar bem. Mas chegou um momento que eu pensei, mas se eu produzir mais, eu vou ganhar mais, porque a costura personalizada, ela tem um limite. Ela tem um limite para você fazer, para você bordar, ele é muito personalizado, muito à mão mesmo, é 1 a 1. Então eu não conseguia escalar e eu já tinha vontade na época. Você imagina, eu tenho 60 anos, eu tinha isso já 20 anos. A minha primeira empresa eu montei, eu não tinha 18 anos e eu já queria escalar na época.
Olha que interessante isso. E foi aí que eu pensei que foi onde eu errei. Percebem que eu fazia os vestidos, tinha um propósito ali. E quando eu comecei a escalar, eu comecei a pensar um pouco mais no dinheiro. Então eu pensava, se eu produzir mais, eu vou ganhar mais. E foi aí que eu comecei a deixar de fazer aquilo que eu amava, aquilo que para fazer o quê? Para produzir em grande escala. E eu comecei a vender roupas em Santa Catarina. Eu vendi por uns 2 anos e ia muito bem. Já estava vendendo escala, então quando eu mandava 100 peças de cada modelo, de blusas, de calça, e eu gostava também de fazer aquilo, porque eram tudo criações minhas. Só que chegou um momento que um comerciante de São Paulo, ele falou, nossa, olha, eu já tenho levado todos os meses as suas peças para São Paulo, eu vendo tudo, a minha loja praticamente estava só com as suas peças e eu não venço levar, ela veste muito bem, é uma roupa muito boa, eu quero comprar de você. Eu fiquei muito feliz com aquela informação e ele falou, eu quero que você produza, toda a produção sua eu quero comprar. E eu, nossa, imensamente feliz. Comecei 1 mês, 2, até pensei, vou fechar a loja de Guaramirim, onde eu tinha, né, em Santa Catarina, vou fechar essa loja, porque já tô vendendo só para esse cara, não tem por que eu ter uma loja lá. E a minha irmã cuidava dessa loja em Guaramirim. Aí foi onde eu deixei ela cuidou de outros negócios, de umas outras pessoas, e eu fiquei então confeccionando direto para esse cara de São Paulo. Só que durante alguns meses ele comprou tudo e pagou tudo certinho. Tava tudo certo, né? Depois alguns cheques começaram a voltar e a gente naquela expectativa, não, vamos mandar de novo esse mês, porque daí ele paga aquele cheque que tá atrasado e a gente libera essa. Na expectativa dele receber um cheque, liberava outro. Só que esses cheques começaram a voltar, começaram a ter problemas. Passou-se mais 3 ou 4 meses, a Joyce faliu, porque a produção de 4 meses que estava ali comprado, mão de obra paga, tudo, eu consumi todo o meu fluxo de caixa, tudo, estava na mão dessa pessoa de São Paulo. E aqui foi onde eu aprendi a lição mais cara da minha vida, sabe? Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Quando você trabalha para uma pessoa só, você vende todo o seu produto para um cliente só, a hora que ele quebra, quando ele cai, você cai junto. Então, essa foi uma grande lição que eu tive. E se você já se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, deixa seu like aqui nesse canal. Um gesto simples de você me ajudar e também levar esse conteúdo para outras mulheres que precisam ouvir isso. E agora eu quero falar um pouquinho aqui só dos dados do que mostram o nosso dado real sobre a mulher que empreende hoje, né? A nossa desigualdade do gênero que tem dentro das empresas, elas ficam cada vez maiores, e eu senti isso muito na pele na época. E mulheres que empreendedoras mais velhas hoje... e por que eu tô te falando tudo isso? Deixa eu começar de novo, Rosângela, ó. E quero trazer um dado importante aqui para você agora sobre a desigualdade que tem de gênero dentro do mundo onde as mulheres empreendem. Mas eu quero falar entre mulheres agora aqui, porque à medida em que a nossa idade aumenta entre nós empreendedoras, agora estamos numa época que as mulheres mais velhas, elas tendem a dar mais certo os seus negócios, em comparação com as mais jovens. Por quê? Porque ela vem daquela experiência vivida que ela já aprendeu a não errar tanto, porque ela já entendeu que todas essas passagens, elas precisam ser reutilizadas para o seu novo negócio e não depender de um único caminho, mas sim de várias experiências. E também só de várias experiências compartilhadas entre mulheres. Por isso que é bom você estar aqui, por isso que é bom você ouvir os vídeos, porque você vai ver que às vezes muda só de mulher para mulher, mas os problemas são os mesmos. As experiências vividas, o que você vê que aconteceu comigo, o que aconteceu com outra, você pode trabalhar em cima daquele ponto e não falhar. Ou então, se você já está nesse caminho querendo falhar nesse ponto, você já pode tomar uma atitude e não deixar a casa cair. Entende por que é bom você estar aqui, estar numa ambiência onde a gente fala a vida real de verdade? E é por isso que eu tô querendo trazer esse assunto aqui. Mas vamos lá. Depois que eu quebrei, gente, e que eu precisei recomeçar com as panelas emprestadas de uma vizinha, com o fogão da minha própria casa, que era um fogão de 4 bocas, eu comecei a fazer coxinhas e saía a vender de porta em porta, ali todo santo dia nas ruas do meu bairro,
então, e próximo ao colégio dos meus filhos, porque eu tinha que apanhá-los, então eu já aproveitava, fazia todo o caminho até dar certo do horário de saída da escola. Eu tinha 3 filhos pequenos, o que eu fazia? Eu dormia umas 4 a 5 horas por noite, porque eu levava essas crianças para a escola, eu buscava, eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite. E o meu marido trabalhava no Paraguai e voltava cada 3 meses em casa. Então, foi assim que eu comecei, eu recomecei do nada. Para você ter uma ideia, eu tinha uma mesa de piscina branca, dessas comuns que todo mundo conhece, e uma caixinha de sapato que era o meu caixa. Então ali era o que eu tinha para fazer de caixa, não tinha outra coisa, uma caixinha de sapato. E eu vendia sem vergonha, vendia cansada, vendia chorando, vendia com medo, mas eu vendia. Eu vendia todo santo dia. Por quê? Porque na minha cabeça não tinha possibilidade de não vender e não tinha possibilidade de não dar certo, porque eu não tinha outra opção. Eu não tinha segunda carta na manga. E por que eu te conto isso? Porque quase 40% das empreendedoras hoje que abrem o seu próprio negócio têm uma necessidade de renda. Eu também tinha a necessidade dessa renda. E não foi de glamour, não foi mas assim foi extrema sobrevivência. Foi olhar nos olhos dos meus filhos e dizer, meu Deus, eu não tenho outra opção, eu preciso dar o que eles precisam, o mínimo para sobreviver, para viver. E não queria contar nada para ninguém que eu estava naquela situação. Por quê? Porque sempre tinha o julgamento e a comparação. Eu sempre tinha aquele inferno que me incomodava ainda. Eu tinha que lidar ainda com a minha mente. Só que em menos de 3 anos eu já tinha 12 funcionários. Eu trabalhei com tanto foco, com tanta disciplina naquilo que eu queria. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu paguei o preço para poder avançar e sair daquele estado onde eu me encontrava. Então, eu já tinha 12 funcionários. Depois de 3 anos, nem isso, eu já tinha esse número de funcionários. Depois eu tive 30. Depois, passando mais 5, 6 anos, mais 140. 3, 4 lojas. Fui reconhecida nacionalmente. Mudei a cultura da confeitaria da minha região, para você ter uma ideia. O quanto isso reverberou em todas o meio ali onde eu estava inserida, né? E fui diretora da FIEP do estado do Paraná por 2 mandatos, 8 anos. E nada disso veio só do meu esforço, veio de gestão, veio de aprender a observar as pessoas, veio de entender o que elas sentiam, o que faltava nelas, entender o que elas realmente gostariam, não aquilo que eu gostaria, porque eu entendi logo no começo, quando eu fui vender na rua, que o que eu queria vender não era o que as pessoas queriam comprar. E eu falei, meu Deus, mas se eu quero vender isso aqui é tão bom, por que as pessoas não querem comprar? Eu precisei entender que eu tenho que vender o que as pessoas querem comprar, a necessidade delas, o que resolve o problema delas, não o meu. E eu comecei a aprender o que o mercado queria comprar. Eu fui aprender. Eles queriam comprar pão francês, eu fui aprender a fazer pão francês. Tudo que eu sabia que era comida de italiano, ninguém queria comprar. Porque imagina Foz do Iguaçu, com mais de 70 etnias, era muito difícil você ter um produto onde eu ia conseguir vender para todas essas culturas, né? E foi aí que eu aprendi mais essa lição. Eu preciso entender quem está na minha frente, seja ele cliente, seja ele funcionário, seja ele líder, seja ele empresário, quem for. Eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso ter esse bom senso de captar o que a pessoa precisa, para que isso eu possa então levar a solução de forma muito mais assertiva para ela. O sucesso veio quando eu parei de ser só executora, quando eu comecei a ser estrategista do meu negócio e começar a ser realmente aquela empresária. Veio quando eu comecei a fazer essa mudança de mentalidade. Por que eu acho importante falar isso para você? Para que você encurte esse tempo que eu levei muito tempo para descobrir, você está podendo fazer isso mais rápido. Nas minhas mentorias eu ensino como você começar a fazer isso de forma mais rápida. Então compartilhe esse vídeo com uma mulher que você sabe que está ainda lá no início, no recomeço, ou quer começar novamente a vida, quer empreender. Eu quero que você envie esse link desse vídeo para mais mulheres ouvir, para que mais mulheres a gente possa ajudar a sair, sabe, desse modo executor e começar a pensar de forma como empresária, de forma estratégica mesmo, e que ela não desista também, né? Então, eu entendi logo no começo que quando o meu negócio cresceu,
eu entendi uma coisa: empresa, ela não cresce só com esforço, ela cresce com gestão. E o feijão com arroz feito bem feito, gente, não tem muita coisa mirabolante para. Não, o feijão com arroz, sabe? O básico feito bem feito te dá um resultado gigante. Então, eu sei, eu estou falando para você que eu fui estudar, eu fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação, gestão de pessoas e negócios, gestão de negócios, porque eu entendia que as empresas elas eram movidas além constantemente com novas informações, com novas técnicas, e eu precisava evoluir junto, porque o mundo evolui, as coisas evoluem, o comportamento do consumidor muda. Então eu entendia que eu estava construindo um negócio, e eu estou ainda sempre construindo, e está sempre com mudanças, e eu preciso também estar junto a essas mudanças, eu não posso ficar de fora, porque eu precisava, aquela régua que eu falo para vocês nos vídeos, eu tinha que estar junto, tecnicamente e emocionalmente, de forma como pessoa. Então ela tem que andar sempre alinhada. Por isso que eu falo para você sempre nos meus vídeos. Essa conta não fecha se ela tá com muita discrepância, sabe? Hoje eu percebo que tem uma grande parte de mulheres que estão, após os 45, 50 anos, retomando o empreendedorismo, e isso é muito bom, eu fico muito feliz em ver isso, porque essa faixa, eu vejo que está acontecendo todos os dias, essa retomada, porque a maturidade ela não é um obstáculo. Aqui, dentro do empreendedorismo, é um grande diferencial. Então, se você tem mais de 40 anos, já pode saber que você vai errar menos, porque você vai trazer toda uma carga de experiência com você, vivida sua e do outro também. Então, isso é fato que vai acontecer com você. E vou te dizer mais ainda, mesmo que 60% dessas mulheres empreendedoras, a sobrecarga delas de casa, de família, de tudo, esteja com elas ainda assim constroem muito, mesmo tendo toda essa tripla jornada para fazer. Elas acabam construindo muito e elas se sobressaem muito bem. Então, quando elas aprendem o caminho, a coisa é como se entrasse num fluxo, sabe? E aquilo não para mais. Por isso que eu sempre falo aqui, que o que impede essa mulher não é a falta de capacidade dela, é a falta de método. Quando ela encontra o método do certo, ela avança na velocidade da luz. Só que a vida, ela não para de testar a gente, o tempo todo ela está testando. Quando estava tudo bem, quando estava tudo lá, ganhando várias lojas, tudo funcionando muito bem, veio mais uma situação delicadíssima que a maioria das mulheres passam, veio a separação. A separação veio traição, veio dor, vieram novas ruínas, novos aprendizados e eu precisei recomeçar novamente. Por quê? Ou eu aceitava aquela vida com muita coisa que não vou falar aqui, eu falo nas minhas mentorias, no nosso grupo fechado, eu conto todos os detalhes para vocês, mas eu aceitava certas situações, ou eu dizia para mim, não, isso eu não tolero mais e eu decido pagar o preço por um novo recomeço. E foi o que eu fiz. Recomecei novamente de uma forma diferente, claro, do que lá de 1990, mas não que doeu menos, doeu muito mais. E foi um novo recomeço, então eu posso dizer para você, eu já passei por a perda de uma empresa, a perda de um casamento, quase de uma família por completo. Então eu sei falar de várias dores aqui, como foi que eu superei esses desafios. Por isso que eu falei para você, a vida te testa. E foi nesse segundo recomeço que eu entendi algo que mudou tudo. É que separou a empresária da executora e que definiu quem cresce e quem fica rodando aí no mesmo lugar por anos a fio. Então presta atenção no que vem agora. Existem mulheres vivendo exatamente as dores que eu vivi. Cansadas, perdidas, sobrecarregadas, só que as empresas estão crescendo até por fora, sabe? Só que a vida delas está destruída por dentro.
Tem muitas, eu vejo todo dia isso nos meus atendimentos. E o problema não é falta de esforço, o problema é que você ainda opera como funcionário do seu próprio negócio, você ainda está com aquela mentalidade. Você faz tudo, você resolve tudo, você apaga fogo, você fica no dia, você abre, você fecha a empresa depende de você, sabe? E não ao contrário. Então, tudo isso faz com que você se sinta realmente sobrecarregada, que você está carregando o mundo nas suas costas. A vida acontece, então, quando você para de trabalhar no negócio e começa a trabalhar pelo negócio. A vida começa aqui. E quando você passa de executora a estrategista, percebe? Aqui que começa a mudar. E quando você entende que sua empresa ela precisa de uma líder e não de mais uma colaboradora, de mais uma funcionária. Então, muitas vezes a vida não está te punindo, ela só está te ensinando, está te tentando preparar para o novo. E você ainda não vive o próximo nível porque você ainda, aí dentro de você, ainda precisa amadurecer algo, ainda precisa entender algo mais, precisa curar algo, precisa aceitar algo, qualquer uma dessas. Olha bem, talvez você precisa aprender sobre algo mais. E quando você aprende, você então está pronta para o próximo passo. É assim que o mundo nos ensina. E esse canal não vai trazer então teoria bonita para você, vai trazer vida real, exemplos reais, tudo aquilo que eu vivi de forma vivida, experienciada na prática, na pele mesmo, histórias reais. É isso que esse canal vai te trazer. Erros reais, eu quero trazer muitas coisas que eu errei para você também saber se talvez você esteja errando, né? Vivências minhas e de mulheres que passaram pelo meu caminho, que são inúmeras. Imagine você, eu tenho 60 anos, pelo menos 40 anos de empreendedorismo, de histórias eu tenho aqui para te contar. Porque tudo que eu ensino aqui, eu vivo primeiro, tá? Eu não quero falar nada do que não é verdade. E lá em 2025, quando eu bati o meu prêmio lá, o meu recorde, né? Você vê que quantas mulheres de negócio estavam, eram mais de 10 milhões, acho que eu já falei num vídeo aqui, donas de negócio. E eu fiz parte dessa estatística, percebe? Então, se você quer continuar sendo só um número para essa estatística, é você fazer como você está fazendo sempre, do jeito que você está fazendo sempre. Agora, se você quer ser uma empresária de verdade, se você quer realmente sair dessa estatística dessas mulheres que entraram e fecharam seus negócios, eu quero que você aprenda e veja com atenção cada conteúdo que tem aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Certeza que você, na hora de você aplicar na sua vida real, vai te trazer um resultado diferente. Então, se você quer conteúdos reais sobre vida, negócios, sobre mentalidade, reconstrução, crescimento, se inscreve nesse canal agora, ativa o sininho, compartilha com quem precisa e me segue nas redes sociais, porque você não chegou aqui por um acidente não, tá? Nada passa na vida da gente sem ter um porquê. Então, talvez seja exatamente o lugar onde você precisava chegar, onde você precisava estar, onde você precisava ouvir o que você vai ouvir. E eu vejo você lá nos próximos vídeos.